Opa! Para você que não tem mais o que fazer, seja muitíssimo bem-vindo a essa bagaça aqui. Tudo certo e nada resolvido? Então tá tudo certo. Estou um tempo com dificuldades de estar com vocês, de brincar com vocês, de fazer tudo mais que a gente quiser, porque o sistema está me obrigando a fazer o que eu não quero, né? Eu acho que tenho certeza que ninguém gostaria de trabalhar fortemente nos moldes que a gente tem. Tem quem é feliz com o seu trabalho, eu admiro esse tipo de pessoa, eu até gosto muito do que eu faço em muitos momentos. Né? Nesse momento da minha vida, está conturbadamente entre os dois. Estou gostando, mas está corrido, tá bom? Então, peço desculpas, pessoal. Dessa vez não é um outro abandono, igual prometido da última vez, que eu estava muito ansioso, fiquei muito decepcionado com a realidade em que a gente vive. E é sobre essa realidade em que a gente vive que eu gostaria de falar mais um pouquinho com vocês hoje. Por isso, peço encarecidamente novamente para o nosso querido Gary soltar essa vinheta aí. One, two, three, four. Hoje eu quero retomar um tema que é sempre reincidente aqui na internet, especialmente com grupos que estudam biologia e querem falar de política. Mas quando vai falar de política, não usam o termo das outras ciências. E eu falo isso com uma certa dor, porque eu me informo muito sobre biologia, sobre astrofísica e sobre alguns elementos assim gerais com esses grupos. Porém, quando eles resolvem falar de política, eles, por alguma razão, eles ignoram a ciência política que existe. Vocês poderiam pedir ajuda para alguém, eu estou aqui, inclusive, se tiver dúvidas. Vocês podem pedir para outros cientistas políticos. Vocês têm várias opções aí pela internet de fazer isso, mas não fazem. Qual é a proposta que eles colocam? Eles pegam toda a metodologia científica e na hora que vai falar sobre política, joga ela no lixo. Não vai falar dela. Mas quando vai falar com relação à química, à física e à biologia, aí nós temos um aspecto científico aprofundado, com elementos científicos. Como eu já falei aqui, não que a ciência, para mim, seja o elemento mais acertado sobre a ontologia, ou o conhecimento, o estudo da verdade, usando um termo grego, mas seria, que é um termo que é retomado pelo Lukács, quando ele vai fazer análise sobre o materialismo histórico dialético. O que eu estou querendo dizer é que a ciência, ela é um método que esses grupos que estão utilizando dizem utilizar para avaliar a realidade. Então, por que diabos, eles não usam esse mesmo método para estudar a ciência política? Essa aqui é a minha dúvida. Por que quando vai falar de biologia, de química, de física, você consegue ser científico, mas quando vai falar sobre política, é tudo muito idiota, essa postura de esquerda, direita, de centro, é tudo muito idiota. Essa é a visão científica, é idiota. Essa avaliação rasa, quando se trata de política, por meio de achismos, por meio de imprensa aberta, por meio de pouca avaliação dos fatos, e é o que realmente incomoda. Eu achei curioso que eu estou demorando para falar sobre isso há muito tempo, porque eu fico postergando de publicar ideias sobre isso para não gerar conflitos com esses grupos. Porque esses grupos, por pior que seja a postura, assim, por mais rasa que ela seja, ela não chega a ser tão ruim quanto os grupos que os combatem. A questão é que a gente tem realmente, objetivamente, posturas políticas definidas no planeta Terra com relação à estrutura de política que existe. Se ela existe, se existe estrutura política, obviamente existem estruturas que debatem sobre a estrutura de política que existe. Então, quando você fala simplesmente, porque no Brasil surgiu uma ideia, né, no caso dos pensadores que a gente viu aqui na internet, são cientistas, são pesquisadores acadêmicos, mas quando vou falar, são vários, tá? No caso, me mandaram um único, que foi do canal do Pirula, que foi quando ele falou sobre esquerda e direita e tudo mais. Foi um que me mandaram. O David Marques também já fez um vídeo sobre isso. Eu já falei muito sobre a questão de esquerda e direita no meu canal. Inclusive, eu já falei
que para mim é difícil ver um político de esquerda ou direita, porque assim que eu viro de costas, eles mudam de lado. Então, para mim é difícil, eu não consigo confiar nesses. Mas é uma postura que a gente, enquanto anarquista, tem com relação a uma análise que é com base na ciência. Mas não só na ciência, mas uma das bases é a ciência. Tanto que a gente faz muitas críticas à ciência, porque não adianta você sair de um altar eclesiástico e cair no altar da ciência, que é o que acontece com esses indivíduos aqui. Isso que eu acho mais insano, porque a metodologia científica da qual eles estão sendo reféns é a mesma da qual eu sou refém. Por que eu digo isso? Primeiro, existe um sociólogo, tá, dito como o grande pai da sociologia, que é o Comte. O Augusto Comte, ele criou uma metodologia de divisão que é a metodologia positivista. O positivismo é que dividiu as ciências como a gente tem hoje. Então, a gente tem a sociologia tem uma divisão para história, matemática, aí ele dividiu entre ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas. Quem fez essa divisão com mais aprofundamento, digamos assim, foi um sociólogo. Tá? Há outros sociólogos, como Max Weber, que tentam ainda estudar de novo essas várias correntes de ciência, diretamente, se tornando médico, estudando medicina, estudando química, estudando isso mesmo, muito aprofundadamente, e depois ele se debruça com o resultado dizendo que realmente essa divisão ela é fundamental para se manter essa sociedade. Ele acha que ela é obrigatória. Se você não fizer assim, você não consegue produzir. Esse é o debate do Max Weber. Um debate que tem na sociologia muito profundo, que é com a linha do marxismo, é que essa divisão do trabalho é que gerou também a complexidade e a divisão do próprio ser humano. Essa é a crítica que é feita pelo pensamento materialista. Então, já que eu divido entre as várias ciências, o indivíduo não consegue compreender outras ciências, mesmo tendo um aprofundamento em determinado método. É o caso, infelizmente, desses mesmos pensadores que a gente tem aqui, que é esse grupo de teóricos da filosofia, de uma filosofia internética, né? Vai procurando pela internet, vai dando suas próprias respostas, como também é o caso destes biólogos, desses químicos e de todos esses pensadores que eu vi. Os casos que eu tenho mais recente com que eu conversei por via da internet também é o Primata Falante, que faz parte desse mesmo grupo, o Eociência, o Yuri do Eociência também teve uma fala que ele fez que a política do século XXI é uma política que não pensa mais em esquerda e direita, que não é mais capitalismo contra socialismo. A gente tem uma série de pensadores, e eles estão interligados. Essa que é a parte que eu achei curiosa. Eles não estão pensando isoladamente. Então, é fruto de um debate entre esses indivíduos, esse pensamento. E o que norteia, isso que eu acho mais impressionante, o pensamento de todos eles, o que parece estar conectando, é justamente o Clarion de Lafelotte, que é um outro blogueiro da internet que fala que ele não vai se definir nunca, que isso é uma postura subjetiva, ideológica e espiritualista, né, digamos assim. Isso é muito complicado, porque eu entendo, como eu já disse, eu entendo essas posturas deles, mas eles são vítimas, como eu disse, do positivismo. Eles não conseguem fazer esse mergulho, assim como eu também sou, vou repetir isso, tá? Deixar isso claro, fazer esse mergulho nas ciências políticas, porque a área deles de atuação é uma área muito mais científica de laboratório. Então, o empirismo laboratorial faz com que se crie uma hierarquia de conhecimento particular, para a parte deles, de ação pragmática, na onde a ciência natural ou ciências exatas conseguem ser o norte de visualização deles. Mas quando eles tentam observar a metodologia científica das ciências sociais, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem, simplesmente é um bloqueio da formação acadêmica desses indivíduos. Essa é a grande questão, é um bloqueio da formação acadêmica desses indivíduos, que é sistematicamente repetido na escola, na faculdade, no colégio. Então a gente tem uma divisão que, por exemplo, na Renascença não era imaginado. Você tinha os enciclopedistas, você tinha uma série de coisas assim. Só que, diga-se de passagem, o que acelerou a produção do capitalismo também foi essa divisão de trabalho. Essa é a grande questão complexa da nossa relação. O aprimoramento individual ele se tornou realmente uma ferramenta de produção em larga escala, em velocidade de escala. Só que, contraditoriamente, isso foi às custas da saúde de um monte de gente
e da segurança dessas pessoas também. Essa segurança, inclusive, você ganha um bônus por essa segurança. Se você for se machucar no serviço, se o serviço for, sei lá, radioativo, você tem uma chance maior de se aposentar. É o caso do radiologista. Ele pode, quem lida com raio-x, tem uma periculosidade maior, uma insalubridade, desculpa, tem uma insalubridade, um risco para a saúde maior, por isso tem uma chance maior de aposentadoria. Menos no governo Temer, é claro. Qualquer governo, tá? Vão falar, tá vendendo Lula. Inclusive, ontem a gente teve essa impressão, né? Um monte de gente vindo contra a reforma da Previdência para as ruas, muita gente não sabia o que estava fazendo lá, infelizmente, mas a gente viu uma das poucas vezes em que estava o MTST, o movimento anarquista e, e o PT, o PT mesmo, em grande escala ali. E isso preocupa a gente, porque de qualquer jeito o PT capitaliza para ele todos os movimentos de esquerda quando está no segundo turno. Isso faz com que a gente tenha uma análise real da sociedade brasileira quando você vai avaliar por que o indivíduo vota no PT, ou porque votou no Crivella, no Rio de Janeiro, que era aliado do PT também, ministro da Pesca, né? Então, PT, obrigado por ter dado essa força aí para a galera da Universal, porque ela precisava mesmo, né? A gente está sabendo. Desde o primeiro governo Lula. Depois eu vou falar que o vice não tem nada a ver com isso. Eu vou falar isso aqui, vai vir alguém que vai reclamar da esquerda. Assim como o Pirula falou que se ele fosse apontado, ele acaba apanhando da esquerda e da direita, porque ele não se definiu entre nenhum dos dois. Na verdade, ao não se definir entre nenhum dos dois, ele se aproxima do centro. Ele se aproxima ideologicamente do centro, de um pensamento de centro. Pode ser um centro-esquerda ou centro-direita. Aí vai variar conforme ele pragmaticamente atua na sociedade ou fala sobre isso. Ele pode ter uma postura de esquerda na fala e tal, e na prática ser um cara que tenha ações de direita. E ele pode ser um cara que tem um norteamento de esquerda e agir pela direita sabendo disso. Eu vou dar dois exemplos aqui, um exemplo mais próximo da minha vida, que é o raiz da questão, nosso querido amigo Arthur Abdala, que tem uma posição até favorável sobre a postura do Dória na privatização dos parques públicos de São Paulo. Ele acha que tem alguma forma ali possível de correlacionar uma coisa com a outra, ele acha que é possível. E tem a postura, e aí ele acha, mas ele não é um liberal, ele acha que ali, isso aí, algumas coisas desse projeto é interessante, mas ele não é um liberal. Ele já se disse trotskista, hoje ele está falando que não é, mas ele é um cara de esquerda, comunista, ele vê por esse viés. Mas ele acha que isso é interessante. Um exemplo histórico mais forte é o exemplo do Lenin, Vladimir Lenin. Aí vou entrar numa polêmica com os anárquicos aqui, eu também, talvez me posicione assim também, mas vamos pegar o que o Lenin falou e fez. O Lenin criou as NEPs, né? O que era a NEP? Né? Era um modelo de desenvolvimento na onde ele dizia que ele ia dar um passo para trás para dar dois para frente, onde ele desenvolveu o capitalismo russo inicial ali, para criar um mercado inicial de abertura e para tornar aquilo capitalista, porque aquilo era feudal praticamente, para depois eles fazerem um processo socialista. Esse processo de ação dele não foi uma ação que o Noam Chomsky mesmo acha que foi um desvio para a direita. Mas o próprio Lenin considera isso um desvio para a direita necessário. Tanto que ele escreve um livro que chama O Esquerdismo, a Doença Infantil do Comunismo. Também tem esse debate. Eu acho esse livro interessante em alguns pontos, mas também acho que ele é panfletário ideológico, está defendendo o governo do próprio Lenin, enfim, isso é seara para outro momento. Porém, o que eu quero dizer com esses exemplos? São exemplos de pessoas que se dizem de esquerda, que atuam numa posição de direita em algum ponto, que está agindo, mas não é por um objetivo de direita. Ou seja, mesmo quando você atua, mesmo quando você foca, você ainda consegue observar as suas ações como de esquerda, de direita ou de centro. Ou de achar direita, esquerda, não acho que eu vou pegar um pouco de cada um e vou posicionar aqui. Isso é uma posição de centro. Falar, olha, eu acho que nenhuma das duas posturas é suficientemente inclinada para o que eu vejo da sociedade. Isso é uma postura de centro. Então, você também tem uma postura. Então, não assumir uma postura também é postura. Para nós da esquerda, que estamos mais à esquerda, um cara de centro é de direita, está mais à direita, porque ele não quer romper com a moralidade da sociedade que a gente tem e viver num outro modelo que seja diferente desse. Então, esse cara é um cara mais à direita, porque a gente está mais à esquerda. Então, quando eu olhar para a minha direita, você está lá na
direita mais ainda. Você não está tão à direita quanto um Hitler, um Mussolini. Você não está tão à direita quanto esses caras. Mas você está lá à direita, porque eu estou olhando para a minha direita. Certo? Tem a questão do libertário, do Estado, eu nem vou entrar nesse mérito agora, só estou tentando explicar isso, porque isso aqui já está difícil. Porque cada vez que a gente tenta explicar o básico, alguém vem sem essa informação ou formação e tenta criar ideias tiradas de caixa de bombom. É uma coisa assim. Sei lá, bombom sortido, biscoito da sorte. Acho que a próxima vai ser a filosofia do biscoito da sorte. Eu achei... Ou então a filosofia do escrito do banheiro. Inclusive, eu fui no banheiro da USP ontem, tinha uma fala ali na biologia, achei muito legal, que estava escrito assim, respeita as minas. E eu entrei no banheiro masculino, então achei isso interessante. Eu acho que foi um momento filosófico na minha vida melhor do que desses caras aí na internet. Eu olho, você acha que é piada? Não é, não. Professor Olavo de Carvalho. Eu acho que eu vejo muita coisa aqui na internet, o pessoal vlogueiro, faz um negócio assim para falar de política, tem uma hora que acerta, tal, tem umas coisas boas para dar o básico, mas quando a gente começa a falar aprofundadamente, a pessoa não quer se aprofundar. É isso que eu vejo uma preguiça de pesquisar. Com relação a esse mesmo caso do Pirula, enquanto nós estávamos ocupando as escolas em São Paulo, eu pedi encarecidamente, tanto a Yuri Greco, mandei mensagem, tudo bem que eles devem receber 10 bilhões de mensagens por dia, sei lá, mas mandei mensagens tanto para o Yuri quanto para o Pirula, para que eles se posicionassem, ou pelo menos citassem a respeito das escolas sendo ocupadas, não falasse, falar, gente, tem escolas sendo ocupadas porque elas vão ser fechadas. Pelo menos isso. E, no caso, eles não se posicionaram de forma alguma. Só foram emitir alguma opinião depois de muita pressão das próprias pessoas que assistiam o canal, porque são duas pessoas ligadas à educação. Pelo menos até onde eu sei, né? São formados, são cientistas, ao meu ver, tiveram professores ou deram aula em algum momento. Pelo que eu sei. Não conheço-os a fundo, eu conheço por aqui pela internet. E aí não houve muitas respostas. Porém, o Pirula acabou respondendo, não sei se ele leu ou não minha mensagem, não faço ideia mesmo. Estou sendo bem honesto, não faço ideia. Tem que avisar, porque às vezes eu sou meio sarcástico, não sei se vocês perceberam. E o Pirula, ele foi e fez o vídeo. Aí o Pirula fez o vídeo, depois que ele fez o vídeo, ele jogou toda a responsabilidade para julgar politicamente, digamos assim, ter um parecer político, por um outro canal que era o Xadrez Verbal. Ele falou, o Xadrez Verbal pode falar melhor sobre... O próprio blogueiro do Xadrez Verbal virou e falou, olha, que legal, o Pirula pegou a parte polêmica e jogou para mim, né, para me posicionar sobre alguma coisa. Então, para mim, é impossível alguém não se posicione. O caso de Mariana também foi a mesma coisa. Quando o Pirula foi falar de Mariana, eu aprendi muito sobre a química e a reação física na parede da barragem que foi destruindo. Né? Mesmo sendo técnico em química, eu não tinha feito essa avaliação tão aprofundada, porque ele foi atrás de fazer essa pesquisa. Eu vi muitos detalhes ali que estavam com ele, que eu não sabia, que estava no vídeo dele. Porém, a questão importante de que a barragem, a parte posterior da barragem, já estava demarcada pelo governo como sendo barragem muitos anos antes. Futuramente, gente, essa parte aqui vai ser inundada. É assim o comentário que nós estamos ouvindo aqui, que a companhia Vale do Rio Doce, né, e a Samarco e as outras empresas estão se associando para que eles utilizem essa região aqui, vão inundar isso aqui para poder fazer uma lagoa, né, para utilizar a água dela. E vão inundar um percurso real da estrada real. Então eu quero fazer esse vídeo porque futuramente, quando isso acontecer, já tem registrado para vocês. Isso não apareceu. Em momento algum isso vai aparecer. Em momento algum. Nós tínhamos, eu digo nós, porque é um movimento anarquista, um colega nosso aí, que eu tenho uma proximidade, tinha um canal de rádio lá na barragem, né, lá em Mariana, e aí ele transmitiu muitas informações, acabei aprendendo muito sobre o que está acontecendo, como isso, por exemplo. Que já estava demarcado o território, ou seja, tem alguma coisa errada, alguma mão aí de alguém do governo já estava querendo fazer isso. Então, a suspeita de que a barragem foi aberta intencionalmente, que é uma suspeita absurdamente perigosa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Muitos moradores me falaram que vinham sendo sondados desde 2013 para vender as terras deles. Ah, não, isso Você falou, essa ideia, isso aqui poderia ser tudo Isso aqui era uma área que já estava demarcada para ser uma barragem, para uma barraginha. Isso aqui já era tudo demarcado para uma outra barragem que chamava barraginha. E o meio ambiente não liberava. O povo não saía.
Uma barragem de rejeito? Chama barragem, Mirandinha, que ia chamar. Barragem de Mirandinha, que vai chamar, né? Tem gente que na maldade fala isso, que talvez tivesse um cunho proposital para poder... Porque agora aqui não tem mais como ter uma cidade aqui, né? Mas Deus que livre e guarde, né? Isso aí, ninguém pode descartar uma hipótese dessa, né? Muito... Nossa, cara. Ah, mas hoje em dia tem filho matando pai, médico, fazendo, financiando, pedofilia. Se for um louco aí que falou não, que o povo sai de lá assim. Hein? Você acha que eles Essa hipótese aí, você sabe que no fundo eu penso que as investigações não estão descartando essa hipótese também de ser uma coisa criminal, não, né? Você concorda comigo ou não? Assim, agora falando como cidadão, então, você descartaria uma hipótese dessa? Assustadora de alguém chegar nesse nível, mas eu não duvido, essa suspeita sequer foi comentada. No vídeo do Pirula. Essa posição extremamente ultracientífica é a posição que o socialismo, no geral, seja marxista, seja anarquista, critica. Eu até, enquanto anarquista, vejo nesse viés. Assim, tem muitos assim, como o Vitor Hugo, que já participou do Hangouts aqui com a gente, como pesquisador anarquista, ele fala o quanto que a ciência se tornou uma imposição à força. Em várias outras questões, a própria antropologia, onde eu me norteei na vida, digamos assim, em grande parte da vida, ela é pautada na ideia de que a Europa tem uma moralidade superior e ela está se impondo sobre o mundo. A própria anarquia e o comunismo são respostas da sociedade industrial, certo? A anarquia que eu tenho hoje, ela é muito diferente, materialmente, da anarquia do começo do século XIX, porque eu já sei os erros que eles cometeram, porque eu vim depois, e porque eu os estudei, senão também ia repetir eles também, certo? Então, essa avaliação sobre a política, sobre onde eu estou no lugar, não sei se eu sou de esquerda, não sei se eu sou de direita, não sei se eu sou de centro, é porque você não sabe mesmo, e tudo bem não saber. Enquanto vocês não souberem, ok não saberem, ninguém nasce sabendo, mas entendam que vocês não sabem. Entendam que vocês estão falando de um assunto que não é da alçada de vocês e se posicionem dessa forma. Isso é super comum. Eu não vou ir disputar sobre neurociência com o sujeito do eu ciência, jamais. Não vou chegar lá, você está errado. Talvez eu encontre algo, porque a ciência ainda abre essa possibilidade. Mas eu não vou sair caçando esse tipo de coisa, porque eu não tenho esse acúmulo. Se um dia eu focar em virar um neurocientista, fazer cirurgias cerebrais, sei lá, não tenho muita condição de conseguir me posicionar isso hoje. Mas faça isso, aí sim eu vou discutir isso. Você dizer que você não é nem de esquerda, nem de centro, e nem de direita, e muito pelo contrário, é a mesma coisa que eu dizer que eu não sou nem religioso, nem ateu e nem agnóstico, mas alguma outra coisa qualquer. E eu só posso dizer isso se eu não faço ideia do que é ser ateu, religioso ou agnóstico. Beleza? Então, paz e até mais. O governo de Minas Gerais autorizou a Samarco, a mineradora, a construir um dique para conter os rejeitos de lama da barragem de Fundão, que se rompeu em novembro do ano passado. O dique vai inundar parte do que restou do distrito de Bento Rodrigues.